Olá, bom dia. Você está no Jornal da Saudades FM, no rádio, na TV e também pela internet. Tenho comentado aqui em quase todos os programas que assusta ver o comportamento, coincidente ou não com a pandemia, de pessoas que de repente se manifestam de um modo como inesperado, né? Seja porque pensa de um modo que ele nunca se revelou daquele jeito, seja porque por atos, por situações que causam surpresa. E mais do que isso, muitas vezes assusta. O comportamento humano, isso tudo está acontecendo porque nós estamos dentro de um tempo de mais individualismo, num tempo de modernidade em que os confortos, os facilitadores da vida moderna, então, estariam ocasionando isso, ou não. Foi porque passamos por uma experiência muito dura, como foi a pandemia, e de lá para cá as pessoas então passaram a pensar na possibilidade da morte, que às vezes nós sabemos que ela é inevitável, mas não pensamos muito nisso. E a proximidade da morte, dos tempos da pandemia no seu estado mais grave, a proximidade que nós tivemos, seja por perdas de pessoas, ou a possibilidade de que acontecesse com a gente algo tão grave, será que isso nos fez repensar e aí, não, chega de viver para todos, eu vou curtir a minha vida agora, porque pelo que eu vi, ela pode ser breve, então agora eu vou pensar em mim, que se dane os outros. O que está acontecendo com o ser humano e desde quando e por quê? Ele já era assim antes e agora ficou à vontade para se revelar, ou agora que ele mudou esse comportamento, o que realmente a gente não consegue entender. E isso tem acontecido aqui no noticiário diário, pelas notícias que a gente dá, e a gente sempre fica dizendo, o que está acontecendo com a gente, hein? Mais recentemente agora, esse momento de conflitos políticos, ideológicos e tudo, até ter o conflito de ideias, não há nada de mal, mas do modo como muitos reagiram, às vezes de modo assustador, outros tiveram um bom senso, outros não. Afinal de contas, o que é que está acontecendo com o ser humaninho, hein? É o que vamos tentar entender na entrevista aqui agora ao vivo com o Dr. Marcelo Teixeira, psiquiatra, e mais do que isso, é nosso colaborador para assuntos como este, por exemplo. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, Dércio. Bom dia a todos os que acompanham o programa. Se o senhor já conseguiu entender, diga pra gente o que está acontecendo. Não, na verdade, o ser humano já era assim, vocês não prestaram atenção antes. Não, o ser humano mudou agora pelas experiências traumáticas que teve. Não, o ser humano agora é mais individualista porque o mundo moderno fez ele achar que se eu tiver um smartphone aqui, eu tenho tudo, não preciso de mais nada. O que está acontecendo com o ser humaninho, doutor Marcelo? Esse é um assunto desafiador, né? A gente poderia ficar aqui muitos programas debatendo isso, porque é o tipo da questão, Darcy, de múltiplos aspectos, não é? Me lembra muito aquela fábula, aquela parábola dos 5 cegos tentando definir o elefante. E cada um deles pega uma das partes, né? Então, um dos cegos diz, o elefante é algo... e fala da pata, o outro fala do rabo, o outro fala do dente, o outro fala da tromba, e todo mundo está falando da mesma coisa, né? Porém, olhando sobre aspectos diferentes. Então, assim é a questão do comportamento, né? Em tudo isso que você colocou, eu fico pensando aqui que nós já vínhamos num processo de transformação bastante acentuado. Antes da pandemia? Antes da pandemia, né? A gente tem toda uma questão aí da influência da revolução tecnológica que já vem impactando a forma como as pessoas interagem, a forma como as pessoas se comunicam, aumentando a velocidade das interações. E, ao mesmo tempo, dando uma qualidade, vamos dizer assim, menos material às interações. Quer dizer, você fala com quem não está ali perto de você, você ao mesmo tempo digita um texto que vai para um outro país, tudo isso acontece muito rapidamente. Esse impacto ele foi fundamental para essa transformação, porém ela já vinha acontecendo,
né? Vinha acontecendo no sentido de que a gente está vendo um mundo de antes mais estruturado por regras, por padrões, que vem se desfazendo, vem se liquefazendo, vem ficando, perdendo a forma, né? E isso se traduz na forma como tudo ficou relativo. Os conceitos absolutos de certo, errado, bem, mal, correto, incorreto, o politicamente correto, tudo isso vem sendo relativizado. E eu aponto isso como um dos aspectos que trazem mudanças, né? E mudanças profundas. E, de um modo geral, a cultura vem mudando, né? Claro que existem aí a presença desses fatores mais recentes que você apontou. É evidente que a pandemia teve um impacto muito grande. Não é fácil, coletivamente, a humanidade ser confrontada com a morte. A morte sempre houve, sempre morreu gente, o tempo todo. Essa proximidade, é que né? foi uma exposição maciça. Passou mais perto da gente a morte. Exatamente. Né? E isso fez com que adultos, crianças, pessoas em diferentes faixas etárias tivessem que contemplar essa possibilidade. E o resultado disso, Dércio, é que nem todo mundo consegue olhar para isso com serenidade, né? Muita gente ficou profundamente abalada. E semelhante ao que aconteceu nos anos 20 com a gripe espanhola, quando a gripe foi declarada como algo superado, houve uma onda no mundo inteiro de hedonismo, de busca de prazer, de busca de expressão. De viver a vida, porque Exatamente. A vida, pelo jeito, é breve mesmo. Exatamente. Né? Foi aquele período dos anos loucos, ali dos anos 20, marcado pela batida do jazz, ragtime, consumo de drogas nascente naquela época já. O próprio fim da gripe espanhola. Exatamente. Ali, né? Foi o fim da gripe espanhola que desencadeou essa busca do prazer. E os anos 20 foram muito prósperos em cultura, a Semana de Arte Moderna, tudo aconteceu naquela década seguinte ali, depois de uma pandemia cruel demais, muito pior que a nossa, que foi a gripe espanhola. É verdade mesmo, hein? E a gente viu um fenômeno semelhante, né? Então, com certeza, esses fatores que você apontou, mais recentes da pandemia, aqui no nosso país em particular, a questão política, né? Nós vivemos uma polarização inédita, né? Ao mesmo tempo uma radicalização, que são fenômenos próximos, porém distintos. E tudo isso pesou muito na forma como as pessoas vão, se colocam, se expressam. E nós estamos lidando aí com essa questão a gente tem um altar à individualidade hoje em dia, né? Essa coisa assim de que o importante sou eu e eu vou cuidar de mim, dos meus interesses. Nós estamos aí numa cultura que prioriza muito isso como um segredo de sucesso. As pessoas estão sempre lutando contra algo para serem os primeiros. A gente não sabe exatamente contra o quê, que inimigos são esses. E essa exigência de desempenho individual, né? E eu penso que esse altar que a gente cria na nossa cultura ao aspecto individual, ele nos desconecta de uma questão básica e fundamental. A nossa natureza, apesar de nós termos a possibilidade de uma expressão individual, a nossa natureza humana ela é construída a partir de relacionamentos. Ninguém se torna humano sozinho. E realmente os grandes momentos de progresso que a humanidade foi capaz de realizar foram movimentos coletivos, foram movimentos onde pessoas se uniram para colaborar, para cooperar, visando o bem comum. Fora isso, os conflitos nunca resultaram em nada que se aproveitasse, né? Assim é também na própria história. Mas que coisa interessante. Quer dizer, apesar, então, em resumo,
de que a pandemia pode realmente ter despertado na pessoa esse desejo da alegria, da felicidade, do sucesso urgente, né, por ter passado tão perto da morte, mas os comportamentos já vinham trazendo um individualismo mais acentuado nas pessoas, muito antes disso, o senhor diz, por conta de tanta tecnologia e possibilidades e tal. Tudo que o senhor disse aí eu resumiria aqui numa palavra, que é empoderamento. As pessoas se sentiram empoderadas, porque eu tenho um WhatsApp, eu tenho um Facebook, eu tenho um smartphone, tudo que eu quero ele me dá. Por que eu tenho que me relacionar com as outras pessoas? Sim. É mais ou menos isso, doutor. É mais ou menos isso. E mais ou menos aí fica também a questão de que o sujeito ele se coloca como um produto a ser consumido. Ele coloca as ideias que ele pensa, que muitas vezes não tem nada de originais ou de profundas. A pessoa coloca-se na sua forma de vestir, naquilo que ela come, na forma como ela dança, na forma como ela exibe o corpo ou como é o corpo dela. Ela se coloca como um produto de consumo. E esse consumo ele é mediado pelo tanto de seguidores, likes, né, de curtidas. Esse é o fator de avaliação. Aquelas fotos das meninas lá em frente ao espelho e tal. É também isso que você está dizendo? Sim. Esse convite ao exiba-se e capitalize isso. Fique notório, fique sendo notado e ganhe uma grana com isso, se você souber capitalizar isso. Não é? A audiência que você tem, o número de seguidores. Então, o sujeito muitas vezes está ali falando qualquer bobagem, qualquer bobeira, e quanto mais exótico, quanto mais espalhafatoso, quanto mais espetacular, mais audiência, mais curtida, mais seguidores. E é assim que funciona, né? Quer dizer, a questão de qualidade do que se fala, cuidado com a mensagem, responsabilidade com aquilo que você está colocando, isso nem todos têm essa preocupação. E nem especialidade para isso. Exatamente. Eu vejo que tem muita gente que às vezes se transforma em repórter, em jornalista. Sem formação. Né? O outro não mas se apresenta como se fosse um advogado, como se fosse médico, como se fosse... umas coisas aqui que mostram realmente que as pessoas se auto-empoderaram. Não, eu agora sou... né? Então, por isso então que, por exemplo, no Facebook, quase sempre as pessoas são felizes, assim, parece ser uma felicidade 24 horas por dia. Eu estou na praia de não sei o quê, eu não sei... né, assim... Sim. Esse é o eu esquema, falo que né? o Facebook é a revista Caras de quem não é famoso, né? Muito boa. Desculpa, mas é o que parece. É verdade. Aí isso eu ia dizer. Desculpa. Quanto mais exposto, essa é a regra que a gente vê surgindo desse tipo de comportamento, né? Quanto mais exposto, mais você atrai olhares. Então, o espaço do privado e do público, o espaço da minha vida íntima e da minha vida pública, isso se rompeu. Quanto mais a intimidade é exposta, melhor. É assim que funciona. Então as pessoas, por exemplo, a relação com o corpo, não é? A gente vem aí de um período em que o corpo era algo para ser guardado, vestido. Hoje em dia está exposto. Está exposto de muitas formas, né? De formas apelativas, de formas humorísticas, né? E assim a gente tem visto esse rompimento dessa barreira, né? Entre o que é aquilo que eu devo preservar como meu particular e aquilo que eu exponho. Então tudo é exposto, ou pelo menos quase tudo, porque tem esse filtro aí que você fala, né? Acima de tudo é preciso estar bem, estar desfrutando a vida, estar vivendo momentos muito significativos, de importância, de bem-estar, de expondo, né, a muitas vezes um conforto, uma riqueza que não são reais.
Porque visto ali, a não ser uma ou outra exceção, eu percebo assim, se você postar algo sério e aproveitável, X pessoas veem. Se você colocar uma bobeira, nossa, a adesão é um negócio impressionante, né? É impressionante. Exatamente. Agora, quer dizer, vamos imaginar que toda essa mudança que teve aí, que proporcionou esse autoempoderamento da pessoa e tal, vamos considerar que ainda é muito recente, perto do que virá e perto até do tempo em que isso processou, que perto da história da humanidade foi um tempo curtíssimo. Eu falo sempre que alguém que dormisse em 1930, acordasse em 1990, ia acordar no mesmo mundo. Mas alguém que adormecesse em 1990, acordasse agora e ficar louco. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que é isso? O que é esse negócio? O que é esse aparelho na tua mão? O que é não sei o quê? O que é a internet? Ele ia ficar louco, né? Então, assim, será que nós estamos provando disso? Não estamos sabendo usar. Mas, como tudo na vida, tudo resulta em aprendizado. E aí, mais pra frente, a gente toma juízo e aproveita melhor. Será? A resposta disso pode ser dada de diferentes maneiras, né? Eu volto lá no meu exemplo dos 5 cegos tentando entender o elefante. Diferentes áreas vão falar diferentes coisas. Eu sou otimista, né? Então, particularmente, a minha forma de ver isso é a de que nós vamos aprender. Nós vamos aprender melhor. Aliás, nós estamos aprendendo. E de que realmente nós estamos vivendo um mundo dinâmico, né, numa transição com transformações profundas e aceleradas. E eu acho que todo esse fenômeno da mídia, do como se dão essas interações na mídia hoje em dia, elas vão mudar de formato, elas vão seguir mudando de formato. Você deve se lembrar que assim que a gente começou a falar de internet, banda larga, o Brasil foi um dos países pioneiros a criar uma legislação sobre a questão da utilização, de tão novo que é isso. E eu acho que muitas questões ainda vão ser colocadas a respeito disso. Eu acredito muito nessa perspectiva de que a gente vai aprendendo, Daércio. E vai criando as regras para esse novo, né? Sim. Mas por falar em regras, doutor, só para vocês entenderem como é que isso mexe na vida da gente, a gente não tinha parado para pensar. Eu vi uma colega sua, uma médica de São Paulo, numa entrevista, ela estava dizendo que as meninas, vou reproduzir o que ela disse, que as meninas, aos 12 anos, por aí, 13 anos, então elas menstruavam pela primeira vez, havia um despertar para a maternidade, para a sexualidade dela ali, aos 12, 13 anos. E que hoje acontece muito aos 9. E ela estava supondo, ou traduzindo já conhecimento científico a respeito, dizendo, olha, a sexualidade está desencadeando no organismo dessa menina mais cedo, e bem mais cedo, porque ela tem acesso mais precoce a elementos excitadores disso tudo, e o organismo responde mais cedo a esse momento, ela falava. Né? Não me lembro se ela falou isso com base já em estudo conclusivo ou se era uma suposição dela, mas veja que interessante como mexe no organismo. Como essa modernidade toda não se resume só a uma telinha, né? É verdade. Mexe no organismo da pessoa. Sim. Muda. É verdade. Sobre isso, a gente tem aí uma área de interesse e pesquisa, inclusive da psiquiatria, nessa questão do como se dão essas interações hoje em dia. Que os americanos chamam isso de uma palavra, nós não temos ainda um termo equivalente. Eles chamam de sexting. Sexting é um neologismo que mistura texting, que é escrever textos em páginas sociais, com temas sexuais. Então é mais ou menos assim. As pessoas estão se relacionando e elas mandam textos provocativos, de conteúdo sexual. Quando você está dentro de um relacionamento, né, são pessoas parceiras que têm uma relação, enfim, isso poderia ser visto como um aspecto de um encanto ali da relação, um tempero da relação. O problema é que crianças, pré-adolescentes e mesmo crianças têm acesso
E muitas vezes tornam-se alvo de situações abusivas. Porque nessas conversas o pessoal faz nudes, né, pede nudes, muitas vezes o pré-adolescente envia, passa a ser chantageado, né, muitas vezes existem pessoas mais velhas, com perfis falsos, né, que fazem isso e passam a pressionar a criança, o pré-adolescente, enfim, de uma maneira imprevisível, né? Existem pesquisas já que mostram que existe um risco muito grande de se desenvolverem relações abusivas quando se trata da prática do sexting, né? dos textos eróticos com trocas de nudes, fora de contexto de um relacionamento. Pessoas que não se conhecem, né? Essa é uma preocupação. E aí, não é para menos. Mas, doutor, é isso que eu estava dizendo aqui, e mesmo dentro dessa coisa de que as coisas estão chegando muito cedo, na idade que não está apropriada intelectualmente, às vezes essa criança ou adolescente não está preparada para outros conteúdos, ele ainda está, a parte intelectual dele está lá ainda em outro momento. Aí eu me lembrei que a gente aprendeu os principais valores da vida, se não todos. Ontem até falei sobre isso aqui, na barra da saia da mãe e perto do pai. Então a gente aprendia os valores de honestidade, de ética, de um monte de coisas, ou porque a gente ouvia, porque era a família que, é com ela que a gente convivia. Então a gente aprendia porque eu escutava meu pai e minha mãe falando alguma situação lá e que tinha que ser honesto, ou então eles ensinavam diretamente pra gente, e a gente foi aprendendo os valores ali, com o pai e com a mãe. Isso em outros tempos. Hoje eu vejo que essa criança está, ou ela está numa escola cuja função é lúdica ali naquela idade, é muito mais lúdica do que outra coisa, pelo que eu sei. Ou quando não, ele está no convívio já de um celular, muito comum no churrasco, você já deve ter visto. O pai está fazendo churrasco com os amigos, a mãe está na roda com as amigas lá, batendo papo, e aquela criança começa a incomodar no carrinho, pequenininho ainda, 2 anos, sei lá o quê. Aí a mãe vai lá, abre a tela do celular e põe na frente da criança para não incomodar. Então tem gente que fala assim, não, é que essa geração já nasce lidando com uma tela, tal. Não é bem isso, né, doutor? O que a gente aprendia com os pais de valores, por exemplo, entre os valores, meu pai ensinava, quando você chegar a um lugar e tiver uma pessoa de idade ou doente, você tem que dar prioridade para essa pessoa sentar. Não precisava ter lei naquela época. A gente já aprendia. Não ensinamos mais essas coisas para os nossos filhos. E em lugar disso, a gente põe uma tela na cara dele. Tó! E me dá sossego. Então, hoje o formador é o mesmo elemento que o senhor disse que está empoderando os adultos e fazendo-os mais individualistas, né? O que esperar, então, dessa geração que já nasce com a tela na mão, doutor? Pois é, essa é uma questão de interesse aí de todas as ciências humanas, das ciências sociais, né? De fato, é assim, né? De fato, é a isso que eu me referia quando eu dizia que nós estamos vivendo a transição de um mundo onde as regras eram mais fixas, estáveis. Você fez referência aí à forma como a gente foi educado. Dei um exemplo. Esse é um dos aspectos, né? Mas muitas outras questões perderam a forma, né? Muitos outros comportamentos estruturados, eles estão transformados, né? Hoje em dia, você esperar, por exemplo, que as pessoas tenham uma atitude de respeito com o mais idoso ou com uma pessoa em situação de dificuldade, de limitação, uma gestante, você pode ficar só na expectativa, né? Pode ser que ninguém se levante e ofereça o banco, não é? Porque nós estamos falando aí daquela ideia de que eu estou muito bem aqui no meu lugar e pouco me importa o que você está vivendo aí, do seu lado, né? Eu estou bem aqui. É mais ou menos esse
Essa é a ideia desse individualismo que a gente encontra hoje. E de um individualismo adoecedor, né? Eu falo para você como um profissional que trabalha com saúde mental, né? A nossa época é a época que produz o adoecimento psíquico pelas chamadas doenças do vazio. As pessoas adoecem de um vazio, onde elas não sabem direito quem elas são. Elas adoecem de se intoxicar de narcisismo, dessa autoveneração, né? Então, são os transtornos de hoje, né? Doenças de personalidade narcisista, transtornos de personalidade borderline. O que é borderline? Borderline é exatamente isso. É um transtorno onde a pessoa tem uma falha na identidade, ela não sabe exatamente o que ela é, ela convive com uma sensação de vazio constante, contínuo, que ela tenta preencher. E cada um preenche de um jeito. Consumindo alguma coisa. Consumindo, comprando. Consumindo alguma coisa. Né? Consumir alguma coisa é café, cigarro, tabaco, sexo, comida, roupa, shopping, qualquer coisa. E é um vazio que não se preenche. E vai dando uma instabilidade emocional muito grande. E uma intolerância à mínima frustração, né? Então são pessoas de um perfil altamente explosivo, intolerante. A pessoa está completamente normal aqui, agradável. De repente, algo acontece que desagrada. A pessoa desencadeia uma reação súbita aqui. Fica todo mundo com o queixo caído. Dá a impressão que são pessoas mais mimadas. Adultos, eu não estou falando só dessa geração mais nova aí, não. Eu percebo as pessoas muito mais mimadas. Tem que ser do meu jeito ou então não é. Até na política nós estamos vendo aí. Desculpa, mas é verdade. Tem que ser do meu jeito, senão não. E tal. Mostrando assim ser uma pessoa infantil, no sentido de que imatura, a palavra certa. Sim. A impressão que dá é que as pessoas ficaram imaturas ou são imaturas e mimadas. Elas querem que o mundo lá fora seja igual ao mundo que a mamãe, que nunca exigiu que ele arrumasse a cama que dorme, não ajudasse a limpar a casa, não ajudasse a fazer nada, era só para desfrutar em casa, tudo prontinho, fresquinho, cheirosinho. Lá fora o mundo não foi assim e ele agora bate o pé. Eu quero que seja do meu jeito. Tanto que hoje eu estou vendo uma legião de democratas. Todo mundo quer a democracia, mas se for do meu jeito. Não é? Exatamente. No mundo político eu estou vendo isso. Mas isso tudo, você vê que é a expressão desse individualismo adoecedor, né? É uma incapacidade de tolerar a insatisfação, o desprazer. Então tem uma falácia, tem uma falsidade que é colocada com todo esse movimento de redes sociais, onde só se mostra o lado bom, que é assim, a gente nasceu para ser feliz. Para ser feliz, basta querer. Dércio, isso aí é uma ilusão. Qualquer pessoa medianamente desenvolvida sabe que a vida, né, tem muito de insistência, persistência, esforço, superação, aprendizagem, e você não faz isso sorrindo. As grandes aprendizagens, elas vêm no meio de lágrimas. Né? As grandes conquistas também. Exatamente. E então se vende uma ideia de que não, a gente é só querer ser feliz. Né? Claro, querendo, buscando, mas não é assim. A felicidade basta não apertar surge. Um botãozinho que já a felicidade vem. Você tem que aprender a tolerar a diferença do outro, a tolerar o deslocamento que é lidar com gente diferente, gente que pensa diferente e que você não precisa eliminar o outro, cancelar o outro, né? Tem que ter espaço para todo mundo. Se o outro diferente for colocado na condição de inimigo, nós perdemos uma condição básica de humanidade, de relacionar-se e de integrar diferenças. Que não dá para viver sozinho, né? Só com o que você quer. Não vai ser possível. Não tem como. Tem uma charge que eu lembro sempre, que é assim, é o desenho de dois burrinho mesmo, animal. E eles estão um puxando para um lado, outro para o outro, porque do lado de um
deles tem a comida, do outro também. Mas aí um puxa para cá porque ele quer chegar lá onde está a comida dele, o outro também. E ficam ali naquele conflito para no último desenhinho os dois irem ambos para um lado e depois eles vão para o outro lado, os dois comem nos dois lados. Então a conclusão é, enquanto o burrinho não estou falando de coisa de governo, viu? Eu estou falando porque um burrinho estava na direita e outro estava na esquerda, só isso. Não faço alusão aqui a quem é da direita e da esquerda, por favor. Então ele dizia assim, enquanto o burrinho da direita não se entende com o burrinho da esquerda, depois tinha outro desenho, enquanto o burrinho da esquerda não se entende com o burrinho da direita, ambos passam fome. E depois mostram os dois, eles vão até a comida da direita, vão para a comida da esquerda e dá tudo certo. Então, por favor, a direita e esquerda que me refiro aqui é no desenho lá. A direção, né, só na direção deles lá. Viu? Não tem outro propósito. Mas, enfim, isso traz de volta a questão do individualismo. Ninguém ganha com isso, né? Sim. Ninguém ganha. Todo mundo adoece. Esse vazio aí me intrigou. O senhor falou de vazio aí como sendo um elemento hoje muito perceptível quando se analisa o comportamento atual das pessoas. Esse vazio. E o senhor disse que a pessoa tende a preencher. Sim. E ele se sente impotente porque são vazios criados de expectativas que ele não tem poder para preencher sozinho. Sim. São vazios que, por definição, imperam, funcionam no modo avidez. Quer dizer, o modo avidez nunca está satisfeito, né? Você pode comer toda a comida, beber toda a bebida, inclusive alcoólica, e não vai ficar satisfeito. Por isso que as pessoas esperam esse Natal, quero ser feliz. No Carnaval vou encher a cara porque eu quero a tal felicidade suprema que dizem que tem no Carnaval. E sobra a quarta de cinzas no nhaca danada, né, doutor? Pois é. Busca o que não tinha, né? Na verdade, todo mundo está sempre idealizando alcançar alguma felicidade, algum gozo, alguma realização prazerosa. É isso que é a busca, né, do ser humano. Essa é a necessidade. Mas não é porque ele está indo muito em busca do que a sociedade falou que é o certo? Sim, a questão é que as definições de felicidade que são apresentadas, elas fundamentalmente não satisfazem a necessidade fundamental da pessoa, né? A gente precisa de sentidos de vida, Daércio. Sentidos de vida, eles vão além de conquistas econômicas, eles vão além de conquista de um corpo belo, de um rosto bonito, de uma roupa tal. Sentido de vida está além disso tudo. E as pessoas podem se pegar profundamente frustradas, vivendo ricamente, mas profundamente esvaziadas. Porque o sentido da vida ele é algo que surge exatamente nessa capacidade de nos humanizarmos cada vez mais. E nesse processo de tentar se encher de coisas, de conquistas materiais, estéticas, ser famoso, ser conhecido, isso não quer dizer que a pessoa se torne mais humana ao fazer isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode até se desumanizar. Ela pode viver com menos e ser mais feliz. Daí vem a expressão minimalismo, que eu tenho visto com mais frequência essa palavra, minimalismo. As pessoas abrem mão, mesmo podendo ter um monte de coisas, elas abrem mão por uma vida mais tranquila e simples. Está virando, não sei se está virando moda, mas eu vejo muita gente aderindo ao minimalismo. Eu tento praticar algumas coisas por algumas situações aí e tem sido muito bom. Entre outras coisas, tenho praticado aí mais camping, por exemplo, que te leva para perto da natureza, longe de confusão. Adoro camping, Darcy. Eu também, mas agora tenho ido mais. E aí, sempre gostei. Mas aí, uma coisa que outro dia me ocorreu, quando você volta para casa, você fica lá alguns dias lá, a água é restrita, tem menos do que na tua casa, a energia é mais difícil que na tua casa, que é só acender um interruptor, tudo é mais... A panela que você cozinha na tua casa, um panelão lá, né? Você põe uma panelinha lá, tá tudo bem.
Aí você volta para casa e você chega na tua casa e fala, meu Deus do céu, como eu sou rico. E eu não percebia. Então vamos falar de minimalismo. Que não é viver na miséria, viu? É viver com pouco, mas bem, né? É você tentar entender quais são suas necessidades reais. Que você não precisa de tanta coisa. Você leva uma coisinha de nada lá, você vive. É muito legal essa experiência, né? Eu tenho visto, então, essa coisa de minimalismo aí que as pessoas estão praticando. Essas pessoas, então, já são pessoas que já sacaram que os valores da sociedade, de ter, de não sei o quê, ultimamente nem precisa ter. Se parece que você tem, o pessoal já te abraça, entendeu? Não é? Elas já experimentaram isso. Então vamos imaginar que seja isso. Então é mesmo que dizer, será que o mundo, agora cheio de confortos, não está passando por um momento que pode desencadear na descoberta de que ele não precisa de tanto assim mais adiante? Será que o mundo pode... Pode ser. É? Pode ser porque tem muita gente, né? O mundo é vasto e o ser humano é variado. Então, com certeza, quando muitos se colocam numa direção, vai ter gente sempre questionando e dizendo, me escuta, esse é o melhor caminho? E se eu reduzir, ao invés de ficar aumentando as necessidades? E se eu buscar o essencial? Será que isso me deixa mais feliz? E são experiências, né, que podem ser tentadas, não é? Isso é antigo como a humanidade. É a gente falando, por exemplo, lá dos filósofos do estoicismo grego, que eram filósofos que colocavam essa questão de você diminuir essa busca pelo prazer, pela satisfação, viver com pouco, né? Quer dizer, isso é antigo como a humanidade, mas aí reatualizado nos dias de hoje. Você está falando aí do minimalismo, né? Em termos assim de comportamento, padrão de consumo. Muitas sociedades mais desenvolvidas e estruturadas que a nossa praticam, por exemplo, aquela questão do... Eu tenho um produto aqui que eu usei, uma roupa que eu usei por muito tempo, não me serve mais. Eu, ao invés de jogar fora, eu vou para um bazar de troca, ou eu coloco na rua para as pessoas que vão utilizar poderem pegar. Né? Então, porque o que a gente tem de bugiganga em casa, hein, gente? Pois é. Fala a verdade. Coisas que você olha que faz 2 anos que você não precisa daquilo. Tá lotado, né? Seja roupa, sei lá o quê, tanta coisa. Sabe? É interessante um dia você pegar uma experiência aí de minimalismo, que eu repito, não é se privar e passar necessidade. Não. Tente viver com o necessário por alguns dias. Você vai ver que coisa impressionante que é isso, né? E, no entanto, é uma experiência interessante, né? Assim, como aprendizado, tudo. Além de ser muito bom, você muda a tua rotina e tudo, né? Muito, muito bom. Conhece pessoas, lugares. Então, por exemplo, já que o senhor está dizendo que gosta, então Marcelo podia ficar no hotel que ele quisesse. Eu não vou dizer que não quisesse, mas eu poderia ficar muito bem num hotel bom, tá, ao viajar. Não. Não é questão do preço, quanto eu vou gastar. É a sensação daquilo que você vai ter ali. De alguns graus de dificuldade, você tem que arrumar, tentar, não sei o que, tá, pá. O aprendizado é um negócio sensacional, viu? Estou longe de ser perfeito, só estou contando aqui uma experiência aí que vai mostrando que esse tal vazio, será que ele não está querendo, não está judiando demais da gente? Não, né, doutor? Porque tudo custa caro, o cara tem que se matar para conseguir aquilo lá. Ele não tem o que comer direito, mas ele tem um tênis Nike no pé porque... os ricos usam Nike, eu vou usar Nike, o meu filho tem que ter um celular de 14 mil reais, porque se o rico pode ter. E eu vejo o rico também, era assim, o melhor carro fabricado no Brasil, só rico podia ter. A classe média deu um jeitinho de conseguir comprar aquele... Né? Aí o rico se serviu incomodado, peraí, esse cara tá encostando em mim, ele passou a comprar o importado. Parece que uma classe social corre da outra, né? Não é assim? Eu não sei se exatamente com essa consciência de classe. Talvez não exista essa tão definidamente assim, né? E eu acredito que a coisa
acaba indo muito em cima, essa coisa do consumo tem muito a ver com as figuras, não é? O artista, o jogador de basquetebol, o craque do futebol brasileiro, da Inglaterra. Então, essas pessoas hoje em dia, elas fazem campanhas, não é? Elas se transformam em vendedores de produtos de consumo luxuoso, né? E isso estabelece padrões, não é? Que as pessoas vão, quando olham ali, falam, não, é isso que eu preciso. Eu preciso disso aí para ser feliz. Eu preciso disso, né? Mas se o cara tem, seu Neymar tem um iate lá, eu tenho que ter o meu. Pois é. Né? E aí, essa coisa é assim que entra na cultura, né? A gente vê aí o fenômeno da ostentação, não é? A cultura da ostentação. Então, o sujeito, ele pode morar numa comunidade, mas ele vai usar os correntões de ouro, porque a presença daqueles correntões de ouro é um sinal estabelecido de ostentação. Ou uma forma de se vestir dentro de uma certa grife que todo mundo usa. Então tem essas padronizações, né? E é por onde vão sendo estabelecidos e criados dentro das pessoas desejos. Nós, muitas vezes, temos desejos que não são nossos desejos. No fim da história você lembrou aqui. Ele é o maior magnata aí de ações no mundo, nas bolsas. Eu esqueci o nome dele, é um senhor já de boa idade já. E ele estava dizendo um dia lá que ele falou, o cara mais rico do mundo, né, nesse setor de ações de bolsa, de valores e tal. Ele estava dizendo assim, ele falou, a minha casa não é a melhor nem a mais cara. O meu carro não é o mais caro, nem o meu barco não sei o que. Ele falou de um monte de coisa lá que ele tem. Ele falou, o meu não é o melhor, mas é aquele que mais me agrada. Porque a gente acaba comprando coisa para os outros ver, né? Não é bom até. Às vezes nem é bom, mas como os outros dirão que é, então você compra aquilo que não te agrada por um preço que você não pode comprar, que você não precisa, para os outros verem. É aí que entra a doença, Daércio. Porque, na verdade, quando você vive em função de desejos que não são exatamente seus, mas que você adota como sendo, quando você os realiza, eles não te trazem satisfação. E aí é a hora do vazio. É nesse ponto que a gente tem o adoecimento emocional, né? Porque a gente sustenta dentro de nós desejos que não têm a ver exatamente com a nossa realidade, com aquilo que a gente é. E aí a gente fica sem saber o que é que a gente é. Para a gente encerrar aqui, vou trazer aqui a noção do que seja sucesso na definição do filósofo Cortella. A capacidade de você olhar o que seria sucesso. A capacidade de você olhar sua trajetória e perceber que ela é decente. Isto é, que ela foi feita sem você ter sido cruel consigo próprio. Sem você ter sido oportunista, ou seja, sem você ter usado as pessoas para obter algum tipo de resultado, e ao mesmo tempo ela tem que ser um reconhecimento da sua própria existência a partir dos seus próprios gostos. É mais ou menos o que nós estamos falando aqui, né? Sim. Essa definição contempla a relação consigo próprio, tem que ser uma relação de verdade. A gente tem que ser capaz de buscar a nossa verdade. Há uma relação de verdade e honestidade com o outro, né? Eu achei interessante, eu não conhecia essa colocação dele, né? E ela contempla, então, esses níveis do eu comigo mesmo, eu com os outros, eu com o mundo ao meu redor. Vamos ter que aprender muito, né, doutor? Até lá, não se adoeça, né? Ou procure não se adoecer pelos males da vida, né? Sim. Eu vou citar aqui uma letra de uma canção que eu gosto muito, né, da Gal Costa, que a gente infelizmente acabou de perder, e que ela cantava: é preciso estar atento e forte. Eu gosto muito dessa frase, né? E em seguida ela coloca que não temos tempo com medo da morte, né? A perder com medo da morte. Eu acho que é isso, nós precisamos estar muito ocupados da vida, atentos, né? Procurando aprender com a atenção,
e buscar em nós o que é forte, o que nos fortalece. Que necessariamente o que nos fortalece tem a ver com aquilo que traz sentido ao que somos. Muito cuidado com o que os outros acham, né? Que você tem que ser. Não é verdade? Respeite-se. Afinal de contas, esse mesmo mundo oportunista aí, ele só entra na sua vida se você deixar também, né? Vai dizer que não, eu sou um produto do meio. Eu tenho que ter... Eu tô com esses problemas todos, mas porque o mundo me fez ficar assim. Não, você permitiu, né? Como diz o outro, o veneno não faz mal. Ele só faz mal quando você bebe. Senão ele não te mata. Ele só mata quando você bebe. É mais ou menos isso, né? E podia traduzir essa situação. Doutor, foi muito bom ter conversado aqui, porque eu acho que muitos dos que estão assistindo e ouvindo também estão percebendo essas mudanças todas e não estão conseguindo entender, pegar o fio da meada. Eu acho que eu dou umas dicas aqui interessantes para a gente começar a pensar. Não só em se de fato são essas circunstâncias que estão nos levando a esse mundo e ao modo como estamos vivendo, mas também para a gente repensar aí nossa parte na história e não beber desse veneno, né? Que aí você vai adoecer. Porque isso tudo traz doenças para o corpo, né, doutor? A cabeça que não está bem enche o corpo de doença, não é? É verdade. Então, cuide-se. Obrigado, doutor, pela presença mais uma vez, viu? Grande abraço. Sempre muito interessante as entrevistas do doutor Marcelo aqui no nosso programa. Acho que vocês devem ter gostado também. Espero que tenham gostado. E a nossa contribuição para a reflexão. Na verdade, às vezes o mundo não quer que a gente pense, sabe? As músicas que são feitas hoje já não são feitas para a pessoa pensar. É feito só para encher o saco com um refrãozinho, né? E nós vamos ficando preguiçosos, nós temos que pensar. Porque foi assim que a humanidade se portou quando tudo deu certo. E nós precisamos pensar. E eu acho que os programas de rádio deveriam contribuir mais com temas como esse aqui, né? Para que ao final de cada programa ou entrevista o ouvinte tenha aproveitado alguma coisa que não fosse amenidades, né? Muito boa entrevista.